E assim começamos mais uma viagem para o interior do Gênesis. A Waia é uma viagem para além dos preconceitos para o campo aberto do conhecimento, com a curiosidade como guia. Este podcast adota uma abordagem inclusiva, dispensamos o pedestal de especialistas, o que implica dizer que o conceito, as ideias que trazemos aqui para esse episódio, para o episódio de hoje, não tem o timbre de um especialista a falar da matéria, mas é a curiosidade que nos move a tentar abordar e explorar determinadas matérias com espírito de investigação contínua, de muita curiosidade e aquilo que trazemos podem não ser as certezas, conforme o Nietzsche dizia, nenhum facto é eterno, bem como nenhuma verdade é absoluta. É uma intenção de trazer uma partilha mais acessível, agradável e colaborativa, porque acreditamos que a curiosidade não apenas ilumina o conhecimento, ela o transforma. Vamos cultivar. Eu sou o vosso host, Alcides Miguel, e para lançar as sementes de hoje, convidamos Luís Gomes, um jovem que se sentou à volta da fogueira e queremos com ele aprender, que ele transmita-nos o que ele recebeu nessa volta, visto que na voz de Rui Mingas diz que à volta da fogueira, os miúdos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Então queremos cultivar nesse dia. Por isso, bem-vindo, Luís, e obrigado mais uma vez por teres aceito o convite para hoje podermos navegar aqui por determinadas matérias, determinados temas. Para o episódio de hoje não tinha uma outra pessoa que melhor se encaixava para ele. Por isso, agradeço imenso teres aceito o convite. Luís, como estás, meu camarada? Obrigado, Alcide, estou bem e agradeço a oportunidade que me é dada para, em conjunto, podermos abordar várias matérias, né, do mundo, de Angola, de África, podermos aprender mutuamente, né. Desde já agradeço esta oportunidade de poder, aqui com o EIA e na companhia do Alcides, podermos abordar vários assuntos e poder aprender, beber aqui de conhecimento e irmos navegando pela diversidade, não é? Como disse e bem, o conhecimento liberta. E se nós hoje somos capazes de poder trocar impressões, poder ouvir e termos a oportunidade de expressar as nossas opiniões, as nossas ideias, é porque temos conhecimento, né? Um deles é o facto de termos tido a oportunidade de termos línguas comuns e podermos comunicar. Muito obrigada, Alcides, e espero que este momento seja rico, né? E que sirva também de um princípio para vários outros momentos, né? Com outros camaradas de luta pela sapiência e que no futuro possamos olhar para este momento e colher diferenciais de ideia, né? Como disse bem, não existem verdades absolutas, né? O que hoje é verdade, amanhã poderá não ser, né? Depende do espaço e do tempo em que se está. Alcides, muito obrigado. Luís, eu é que agradeço. Nós aqui agradecemos a equipa do AIA Podcast. Agradeço imenso a tua disponibilidade numa tarde para podermos partilhar. Luís, uma questão rápida que eu gostava de colocar-te, mas antes de colocar-te essa questão, o episódio de hoje
eu não via uma pessoa que melhor se encaixava por episódio de hoje, pelo facto da capacidade enorme que o Luís tem com a componente cronológica. Eu costumo a dizer que provavelmente o Luís está no curso errado, está na profissão errada, porque a forma como consegue colocar os factos históricos, a forma como consegue ter assertividade na cronologia desses factos, provavelmente estaria num curso de história, num curso de antropologia, coisas assim dessa natureza, mas não, que quis o Luís tratar de outras matérias e não desses que eu acabei de frisar. Por isso, para o episódio de hoje, que é criando pontes no mundo fragmentado, onde nós vemos cada vez mais questões como a globalização, ou conceitos ou ideais como a globalização estarem em causa. Temas como vamos vendo muita polarização, parece que estamos a recuar em tempos idos, que lá chegamos, já lá chegamos, e que havia muita maior fragmentação de blocos. Mas antes de nós entrarmos no cerne do episódio de hoje, nós não nos fazemos homem, né? E por outro lado, eu costumo dizer que não se compara com o Luís de hoje, mas tenta perceber qual foi a caminhada que trouxe o Luís até a pessoa, até o presente em que nós nos encontramos. E a questão que eu gostaria de começar para conhecer-te melhor ou para dar a conhecer àqueles que nos ouvem, é que a viagem de 1000 passos ou de 1000 milhas começa com um simples passo. Por isso, eu gostava de começar para perceber qual foi esse teu primeiro passo. Obrigado, Alcides, pela questão. Uma bela questão, não é? Um, nós podemos falar sobre viagens em várias perspectivas, né? Primeiro a viagem para chegar até ao mundo em que nós estamos, tornar-me um cidadão, tornar-me filho de alguém e pai e esposo, né? E depois aquela viagem que faz com que nós possamos dialogar uns com os outros e trocar ideias, né? Sinto-me um bom angolano e na medida que vou tendo alguma idade, vou me sentindo também um bom africano, né? Venho do Ambo, não é? Os meus pais também foram ao Ambo para procurar conhecimento, né? Os meus pais foram para o Ambo estudar na altura em que o Ambo era o centro de estudos. Assim diz? Tô aqui, Luís. Estou Ok, contigo, ok, estou que bom, contigo. que bom, que bom. Ok. Na altura em que o AMBO era o centro de estudos, né, para muitos que não sabem, o polo universitário de Angola era a antiga Nova Lisboa. E o meu pai veio da Huila, ou seja, saiu da Huila para ir ao AMBO estudar, e a minha mãe de Benguela. E lá, no espírito acadêmico, conheceram-se, casaram-se, e cá estamos nós, eu e o irmão mais velho. Passei grande parte da minha infância entre Benguela e Luanda, não é? E também tive a oportunidade de entrar na escola, né? Naquela altura, o primeiro, segundo, terceiro nível. Andamos um bocadinho pelo Quiluange, pelo Macarenco, e depois também tivemos no IMIB em Benguela. Alcides, estas viagens que eu fui fazendo na vida e tendo tido a oportunidade de vivenciar vários hábitos e várias pessoas com pontos de vista diferentes, e ter tido a oportunidade também de crescer em vários ambientes, fizeram de mim o Luís que eu sou, não é? Que, com a oportunidade de poder
compartilhar ideias, não é? E aprender com as pessoas, poder também ouvir muito, porque, na verdade, a oportunidade de aprender começa pela capacidade de ouvir, não É é? isso mesmo. E só nos é possível termos a capacidade de ouvir quando temos a oportunidade de poder lidar com vários estratos, várias pessoas de diferentes pontos de vista. E eu penso que esta, Alcides, é a grande riqueza da escola, não é? Anteriormente, as pessoas não aprendiam na academia. As pessoas aprendiam em família, não é? E depois também a questão das crenças fez com que os seres humanos ou os cidadãos, para poderem compreender os fenômenos naturais, tiveram depois de criar ajuntamentos religiosos, e nestes ajuntamentos religiosos foi possível trocar ideias e beber conhecimento, né? E um conjunto de pessoas, não é, com várias ideias, não é, gera um conhecimento, e é na diversidade de opiniões que depois consegue-se a sabedoria. E nós, não é, nesta era do século XIX, XX e XXI, já tivemos a oportunidade de andar na escola, e andar na escola nos permitiu interagirmos com várias pessoas e podermos partilhar os nossos conhecimentos e também podermos receber conhecimentos. Né? Ok. E tornei-me, Luís, por ter passado pelas várias escadas das escolas, desde a primária até o ensino universitário. Né? Tive uma parte da vida acadêmica cá em Luanda e outra parte da vida acadêmica também no estrangeiro, que também permitiu depois poder perceber que o mundo afinal não era só Angola, o mundo não era só África, o mundo era um bocadinho mais. E é assim um bocadinho o meu historial de vida que fez com que eu me pudesse tornar um cidadão do mundo e que também pudesse garantir que eu possa valorizar mais Angola e valorizar mais a África. Olhando para trás, que momentos ou experiências pintaram a tela que moldou quem és tu hoje? Alcides, E se calhar eu junto essa pergunta para não te interromper ahm, pelo caminho, eu ia juntar esta e uma segunda e uma terceira pergunta. Quem ou que foi a tua maior influência durante a fase de construção do Luís que temos hoje? Por isso, eu queria ter essas duas perspectivas, que é, olhando para trás, se existiu algum momento ou diversas experiências, ou uma única experiência que moldaram a tela da vida e moldou quem tu és hoje. E, por outro lado, se existe algo, alguém ou algum lugar que influenciou, que muito influenciou a tua vida. Alcides, nós, né, como seres humanos, temos sempre referência, não é? Diz que o homem precisa Depende, sim, de sim. líder. Depende, Tem sempre uma referência. Depois, porque temos exatamente. estado a discutir nesses últimos tempos que muitos assumem que estamos com uma crise de referências, ou seja, que no passado nós tínhamos diversas pessoas ou individualidades ou situações com as quais nós poderíamos nos espelhar, ou seja, que se fossem, que seriam as nossas referências, e que hoje assume-se muito que há aqui uma crise de referências, né? Alcides, eu se calhar vou começar por esta
questão e depois tentar regredir. Eu não diria que nós estamos com crise de referência, eu diria que nós hoje temos muito mais conhecimento do que tínhamos anteriormente, não é? Ok. Por isso é que se diz que o conhecimento liberta. Nós hoje estamos expostos à sociedade da informação, não é? Sim, sim, E é muito mais rápido chegar ao conhecimento do que era ontem, não é? sim. Antigamente nós tínhamos que desfolhar as enciclopédias, nós hoje temos, temos o Google, não é? E temos a inteligência artificial, não é? E temos um conjunto de ferramentas que nos permite ter muito mais acesso à informação. Diz-se muitas vezes que uma criança de 8 anos hoje tem muito mais conhecimento do que um faraó nos outros séculos, não é? E entretanto, Em também há parte. outra questão, e isto também pode ser discutível. E Uhum. depois, o outro ponto é que aquilo que é hoje o desenvolvimento dos povos, não é? Tal como nós somos hoje, há quem diga que tem a origem na Rota da Seda, não é? E imagina que os egípcios, não é? Que depois percorreram a Ásia e chegaram à Europa, e depois o movimento contrário, naquela altura levava anos e anos, né? E que depois levou ao descobrimento de meios de locomoção, né? Pode ser a roda, pode ser os camelos, os cavalos e o avião, né? Na verdade, hoje, para eu percorrer 8 quilômetros, aquilo que é a nossa referência de Angola a Portugal, são 7 horas. Né? Anteriormente eram 6 meses, no mínimo. Certo. Sem falar no tempo de Diogo Cão, que eram muito mais tempo. E como nós tínhamos muita limitação de conhecimento, as nossas referências eram os nossos líderes locais. Não é? Locais, sim. Mas no dia de hoje, nós vamos vendo que efetivamente há um conjunto de países que atingiram picos de desenvolvimento diferentes dos nossos e que nos faz questionar as nossas lideranças. Talvez por isso é que a gente diz que temos crise de liderança. Podemos voltar para a nossa infância. Nós, enquanto criança, admiramos os nossos pais, não é? E depois vamos admirando os nossos avós, os nossos tios. Quando vamos para a escola, passamos a admirar os nossos professores, o diretor da escola, aquele que era o professor que tinha um bocadinho mais, que tinha um conhecimento diferente daquele que era um conhecimento dos nossos familiares, não é? Na medida que vamos subindo degraus acadêmicos e vamos tendo capacidade de poder apreender muito mais conhecimento, vamos vendo que, afinal, o nosso professor, apesar de ter tido uma forte influência na nossa vida, afinal, ele não sabia tanto como a gente pensava que ele sabia. Certo. Ele sabia efetivamente e ajudou-nos a trilhar o caminho da sapiência, não é? Mas ele não era o sábio, não era o sabe tudo. Ele abriu-nos o caminho para permitir que nós pudéssemos conhecer outros conhecedores da matéria, os outros estudiosos, e estas referências que a gente vai tendo na medida que vamos crescendo e vamos tendo conhecimento, é que faz com que nós possamos fazer comparações e destas comparações depois vamos tirando ilações, não é? Certo. O nosso líder, o nosso primeiro líder, que é o nosso pai, ele construiu o nosso lar, mas depois temos o líder do bairro, que construiu o bairro, o líder da nação, e vamos tentando, com estas experiências, também fazer de nós líderes dos nossos filhos, das nossas famílias. Questionavas há bocado o que é que mais me marcou enquanto Luís, não é? São tantas coisas, Alcides, são tantas coisas. Eu, anteriormente, tinha o meu pai como uma grande referência de vida, né? E foi-me dando muitas orientações que hoje fizeram de mim o homem que sou, em conjunto com a minha mãe, né? Eu nasci ainda no tempo
da guerra, né? Nós fomos independentes em 1975 e eu nasci 2 anos depois. E Alcides, o período mais difícil de Angola como nação foi no pós-independência, né? A independência foi a 11 de novembro de 1975 e foi numa altura em que o colono tinha os armazéns cheios, não é? Estava a preparar para a época natalícia. Então, nós ganhamos uma nação com os armazéns cheios. E como nós não fazíamos parte direta da máquina governativa, não tínhamos muita noção de como gerir aquilo que eram os recursos que nós tínhamos na altura. Não me estou a referir aos recursos naturais, mas estou a me referir àquilo que era as benfeitorias que tínhamos nos armazéns, que estava a ser preparado o Natal. E tivemos 2 anos a consumir aquilo que tinha sido produzido. E em 77, a altura em que eu nasci, foi o período da primeira grande crise que nós tivemos. Então, logo desde criança, comecei logo a passar por diversidades. Conta-me a minha mãe que naquela altura comíamos o rolão. Para muitos, o rolão é o milho, para muitos, né, e hoje provavelmente não devem saber, pois também é um termo muito mais do sul. O rolão é o milho pisado, mas não muito bem pisado, e que era usado para o pequeno almoço. Sim, mas na verdade, coisa, na verdade é o rolão é um derivado do milho, mas depois de pisar o milho e fazer, e também por um lado, porque naquela altura, pelo menos eu também consumi muito rolão, e eu gostava muito de rolão. E como tu dizes, como é um termo muito do sul, provavelmente outras pessoas de outras regiões poderão não conhecer, mas como nós tínhamos poucas moagens, assim, vamos assim dizer, para a transformação do milho, o milho era pisado em casa. Né? Era pisado Exatamente. em casa, tinhas o pilão ou tinhas um sítio que era feito no chão, com com aquelas peças em madeira que tinha um sentido assim, e as tias inclusive eram especialistas a fazerem aquilo, e muitas das vezes tu tinhas duas pessoas a pisarem aquilo, uma pisa atrás da outra. E como tu não tens um equipamento muito eficiente, com capacidade de aproveitar todo o milho na sua totalidade, deixando somente a parte do farelo, existia uma parte do milho que ainda era possível de consumir, que era um pouco, que eram grãos, ou não, grãos não, que era uma espécie de farinha mais grossa, como se fosse, por exemplo, hoje em dia a farinha musek, mas aquela um pouquinho mais grossa, daí derivava o rolão e fazia-se a papa de rolão, né? Exatamente, Alcides. Há aqui um ponto que dizes que tem a ver com o facto de existirem poucas moagens, né? É. Mas nós podemos regressar um bocadinho, não é? E dizer que nas várias províncias do ultramar de Portugal, Angola era, como é que se diz? A joia da coroa, não é assim que se Uhum. diz? Era a menina dos olhos azuis. Nós éramos o maior polo industrial da República Portuguesa Sim. e as suas várias províncias do ultramar. Naquela altura, Alcides, e éramos autônomos, uma determinada fase do período de colonização, que as províncias do ultramar eram autônomas e tinham moedas próprias. Angola tinha uma moeda própria, que era a moeda de Angola, que não era válida em Portugal, mesmo para que não houvesse a tendência de
mandar todos os recursos para a metrópole. No fim da independência, antes, nos anos 60 até os anos 70, Angola consumia 95% de produção local, não é? E só importava 5% que era maquinaria especializada. Não é? No pós-independência, infelizmente, as revoluções acabam sempre por causar destruição. Nós tivemos aqui uma quebra, né? Desindustrialização. Primeiro também é pelo facto de nós, na altura da colonização, nos longos anos, cerca de 450 anos de colonização, não ter havido uma colonização inclusiva. E como não houve oportunidade de uma colonização inclusiva, nós não tínhamos know-how. Então, com a guerra de libertação, não é? E depois a saída massiva dos colonos e os descendentes de colonos que tinham know-how, tivemos consequências, né? Como é óbvio. Primeiro, não tínhamos a sapiência para poder operar as maquinarias que haviam sido deixadas. Depois, algumas delas tinham sido destruídas, a razão pela qual, nesse período, nós tínhamos poucas indústrias, e então a fuba era moída no pilão. E como era moída no pilão, e era a moagem, como é que se diz, doméstica, Sim. sobrava sempre a alguma quantidade do milho não pisado. É isso. E devido também às dificuldades que se tinha, dificuldades econômicas, tinha que se aproveitar tudo. Porque dizer, Alcides, que anteriormente, mesmo nas moagens industriais, ficava sempre resíduos, Sim, né? sim, 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 sim. Que é conhecido como farelo. E esses resíduos depois eram dados aos animais, os porcos, as galinhas, por aí em diante. E naquele período que nós tivemos, depois de colonização, e na altura que eu nasci, 75, 79, para aí em diante, nós não podíamos nos dar o luxo de dar este pouco para os animais. Então tínhamos que aproveitá-lo. Então daí tínhamos o rolão, que o rolão anteriormente era o resto da quiçangua, não é? E que depois também era preciso que para fazer a papa para as nossas refeições. E pronto, né? O Luís, na fase da infância, passou por essas fases, não é? Do relão, da quiçangua, do chá com pão, do mata-bicho, né? Mas foram épocas realmente boas que fizeram de nós homens e que permitiu com que nós pudéssemos valorizar aquilo que é a nossa cultura, não é? Sim, Aquilo sim. que é o que nos faz homens e que nos identifica como angolanos e como africanos. Nós, a par deste momento que nós temos tido, temos tido aqui alguns debates e temos pontos de vista ricos com relação àquilo que é a descolonização de Angola, depois aquilo que é a globalização. Entretanto, há aqui um aspecto que é importante, que é, apesar de que a colonização ter permitido que houvesse maior união entre os povos de Angola, não é? Porque tínhamos vários reinos, não é? E só em 1975 é que um grande líder nosso disse-nos que Angola é um só povo, uma só nação, de Cabindo Cunene de Benguela ao Mochico, não é? Nós anteriormente éramos tudo menos um só povo, uma só nação, não é? Falávamos diversas línguas e o fator de colonização é que permitiu que nós pudéssemos usar o português como um fator de união. Entretanto, tudo na vida tem o lado vantajoso e o lado desvantajoso. A componente do lado desvantajoso, sob o meu ponto de vista, tem a ver com o facto de nós termos esquecido
abdicado daquilo que são os nossos valores como angolanos e como africanos, não é? E o facto de nós termos adotado hábitos e costumes de outros povos também contribuiu para desacelerar o nosso desenvolvimento, porque consumimos muito aquilo que vem de fora e adotamos muito aquilo que vem de fora como padrão a seguir, não é? Sim. Mas por um lado, Luís, se me permitires, Uhum, pese embora gostava também que tocasses no ponto em termos em termos das tuas referências, quais são as tuas principais referências. Existe uma estudiosa sul-africana, ela faz menção de que essa ideia de muitas das vezes nós, com um tema com o surgimento do panafricanista. panafricanismo Uhum, e outras correntes, em que há aqui uma ideia de voltar para uma África mais virada para a sua identidade, ela diz que essa identidade não existe, porque essa identidade já está perdida há muitos séculos. Porque se tu fazes referência, por exemplo, à vinda ou à ocupação, conforme o nome que quisermos dar, europeia, ao continente africano, ela diz que antes disso tivemos teve o reino otomano que pá, também colonizou ou tomou conta de muita parte do continente, né? E o que faz com que nós não tenhamos, na verdade, um referencial de onde voltar. Ou seja, vais voltar para onde? Imagina, se aqueles que foram os nossos ancestrais que descenderam do Sapiens, hum, já se perdeu há muito tempo, provavelmente depois de diversas ocupações de diversas potências, quando nós falamos dos diversos impérios que surgiram por essa região, por essa zona. Há pouco tu falavas da questão dos faraós, que também houve uma, uma hegemonia pelo continente e pelo quase que pelo planeta Terra no seu todo. Hum, Essa ideia de voltar para a nossa identidade pode ser utopia. Não sei, o que é que te parece? Alcides, eu não diria que é voltar para a nossa identidade, porque diz muitas vezes quem vive de passado é museu, não é? Sim, E nós devemos olhar para o futuro porque, e porque desculpa, Luís, porque mesmo essa questão da cultura e muitas das vezes os nossos hábitos alimentares também são parte integrante da nossa cultura. Existem alguns estudiosos, por exemplo, tem um estudioso angolano residente em Portugal, que o nome é Randi, se eu não estiver enganado, que ele dizia, por exemplo, que o fungo não é oriundo de Angola, ou de África, ou dos países que consomem fungos, né? Que na fase em que, naquela fase mais desafiante da nossa vida, o fungo era a forma mais fácil de alimentar as pessoas, de ter as pessoas alimentadas com um alimento que fosse suficientemente robusto, que desse garantia de que as pessoas ficassem durante muito tempo alimentadas. Então, há aqui algumas nuances, provavelmente que nós vamos ter nessa componente mais histórica, recuar para muito lá atrás, que é para nós conseguirmos perceber de facto que elementos é que fazem parte efetivamente da essência da nossa cultura, porque já está muito mesclado, que hoje pode ficar mais ou menos desafiante conseguir dissociar da influência que tu disseste no início que nós tivemos mais do Ocidente, vamos assim dizer. Alcides, é verdade, aqui é um fator que é, não é? Os povos
sempre submeterem-se uns aos outros, não é? Certo. E as guerras fazem parte das humanidades, fazem parte dos seres vivos, não é? Para nós, os humanos, são guerras, para os animais são caças, porque eles precisam de se alimentar, não é? E a cadeia alimentar é um ciclo, não é? Certo. Em que a manutenção da vida depende da morte. E depois podemos, inclusive, falar da diferença entre o bem e o mal. Eu, enquanto ser humano, alimento-me de animais, e esses animais têm o seu ecossistema. Não é? Certo. Na altura em que eu alimentar-me de um animal, não é? Que eventualmente é patriarca de uma determinada família de animais, e eu estou a causar um mal a este animal, tá vendo? Então podemos ver a diferença entre o Mas, bem e o mal. mas não estaríamos dentro da seleção natural? Isto pode levar a várias ilações e várias opiniões sobre. Efetivamente, a componente da seleção natural deveria dizer-nos que nós só podemos nos alimentar de animais quando eles estão no seu último estágio de vida, não é? Mas ainda assim, o fenômeno da morte causa sempre dor aos entes queridos. Sim. E a gente sabe que os próprios animais, apesar de não terem discernimento como temos, mas têm um comportamento que demonstra que quando perdem um elemento da sua cadeia, lhes causa alguma tristeza, não é? E depois, e estes seres vivos que depois perdem a vida, eles têm de perder a vida, que é para garantir que outros vivos possam manter a vida. Ok. Entretanto, Alcides, falando aqui da componente de cultura, que não é nada mais do que hábitos e costumes de um povo, Sim. os povos mais fortes acabam por submeter os povos mais fracos, não é? E acabam por impor os seus hábitos e costumes. Qual é e estes aspectos ou estas tendências humanas têm sempre aspectos positivos e negativos. Na componente de submissão de povos, o que é que podemos ver como um aspecto negativo? O aspecto negativo é que torna o povo submetido dependente do povo que submete, não é? Certo. E no nosso caso específico, nós tivemos vários estágios, não é, que influenciaram aquilo que é o nosso estágio de desenvolvimento enquanto nação, a África ou Angola. Um, e há quem diga também que o fator climático também não ajuda muito aquilo que é o nosso desenvolvimento, comparando com os continentes com maiores adversidades climáticas. Certo. Um exemplo concreto é a Ásia, e um exemplo mais do que concreto é o Japão, não é? Que é o país com maiores o termo aqui não me vem, mas que tem a maior quantidade de terremotos e a maior quantidade de precipitações, não é? E no Japão são ilhas, não é? E o que é que fez? Como há muita diversidade climática no seu território, eles tiveram que rapidamente desenvolver técnicas que é para manter a sua sobrevivência. Okay? Certo. Entretanto, Alcides, aqui um outro ponto que é, sim, efetivamente, nós já não podemos voltar naquilo que nós éramos antes e devemos pegar naquilo que nós temos hoje e maximizar, desenvolver, melhorar, whatever, não é? Uhum. Mas temos aqui um fator, que é, para nós podermos maximizar, desenvolver, temos que nos virar a nós próprios, não é? E deixar de olhar para aquilo que é do estrangeiro como o melhor e olhar para aquilo que é nosso como o melhor. É muito difícil, Alcides, nós, nessas abordagens que nós temos, de forma linear, falarmos de uma linha cronológica, Sim, não mas é? também a questão é que quando nós falamos do estrangeiro, nós temos ah, vários tipos de estrangeiro, né? Imagina.
eu sou de Benguela e muitas das vezes quem fosse de Luanda em Benguela era considerado um estrangeiro, né? Sim, é verdade, Alcides, ainda Então bem que nós também falas, depois temos várias dimensões de estrangeiros. Alcides, ainda bem que falas sobre isso, porque aqui um fator que é a descolonização, a independência e depois a guerra em Angola, apesar de que guerras não são referências benéficas, mas permitiu que houvesse um fator de ligação entre nós. Certo. Porque nós, em Angola, aliás, antes de sermos colônia, nós vivíamos em reinos Ok. completamente diferentes uns dos outros. Né? E no período de colonização, que foi o maior período de inclusão social, ainda assim nós vivíamos em regionalismos, não Ok. é? E as partes de Angola que tiveram maior incidência do colonizador, não é? Sentiam-se mais angolanos do que os outros, não é? Certo. Há um termo que hoje já não se diz, que diz assim, eto mundieto camundongo mundele, não é? Uhum. Por que é que se dizia isso? Porque a influência portuguesa em Angola fez-se sentir na zona litoral Ok. e numa parte de Luanda. Então, o cidadão de Luanda sentia-se mais português do que o cidadão de outras partes, porque não falava português, tinha menos acesso à escolarização em determinada fase, não é? Porque, inclusive, Alcides, nós não nascíamos portugueses, apesar de fazermos parte de uma província do ultramar. Nós Certo. éramos povos indígenas. E o estatuto de cidadão português só era concedido depois de obtivermos a quarta classe, não é? É que poderíamos tratar um bilhete de identidade que nos permitia ter a cidadania portuguesa. Entretanto, como disseste e bem, como nós estávamos fragmentados, não é? No período de guerra civil em Angola e depois no período em que nós tivemos a guerra dentro das cidades, que foi em 92 até 2002, houve necessidade de maior movimentação dos povos para os centros da cidade. E, naquela altura, em 92, a província que oferecia maior segurança era Luanda, não é? Ok. E como nós, maior parte de nós, aliás, né, Luanda, em termos de dimensão territorial, é a província mais pequena de Angola. Certo. E, entretanto, curiosamente, hoje é a província que alberga a maior parte da população angolana, porque era a zona mais segura. E como nós víamos dos nossos interiores, tínhamos características diferenciadas e um sotaque diferenciado, éramos considerados pessoas diferentes. Não, esta aqui não é do Luanda, esta aqui... tínhamos aquilo que dizíamos, o regionalismo. Inclusive, naquela altura também, isto influenciou depois a formação do primeiro governo de Angola, não é? Yeah. Porque naquela altura, no período pós-independência, nós estávamos fragmentados entre o pessoal que era mais do norte de Angola, que era maioritariamente a componente da FLEC, o pessoal que era mais do sul de Angola, que era maioritariamente da componente da UNITA, e depois o pessoal que era aqui do centro ou do Luanda, que era maioritariamente da componente era maioritariamente aqui do MPLA. E depois houve, e como éramos mesmo algumas diferenças, houve necessidade de criação de um governo de unidade nacional, em que foram, inclusive,
eh, postos elementos de várias zonas da região de Angola, que hoje diz cota, mas na verdade não era cota, mas era para garantir que houvesse representatividade das várias zonas de Angola. Mas E pronto, eu queria tocar nessa questão da representatividade para podermos fazer aqui a ponte. Ahm, Essa questão da representatividade, falando, recuando aqui para o tema, por exemplo, das Nações Unidas, né? Ou seja, quando tu olhas para o mote das Nações Unidas, para quando olhas para o mote da União Africana, são tentativas de criar, vamos assim dizer, quase que um governo global, um governo regional, vamos assim dizer. Né? Se também aí quando olhamos para a União Europeia, que provavelmente poderá ser o exemplo melhor conseguido, eh, de tentar quase trazer um uno no conjunto de várias nações. A questão que eu gostava de colocar-te era daqui um passo para o tema da globalização. Desculpa, mas antes de tocar no tema da globalização, eu estava a olhar aqui para o livro Sapiens, de Yuval Noah, e como tu és um camarada de, de cronologia, ele diz nesse livro que, lançado em 2014, se eu não estiver enganado, se a capa aqui não me enganar, que o primeiro império surgiu há 4.250 anos atrás, que foi o Império Akkadian Empire of Sargon. Depois, ele indica que há 2.000 anos atrás o Império Han na China e o Império Romano no Mediterrâneo, e também surge o cristianismo, por exemplo, pelo menos conforme ele coloca aqui. Depois eu vou saltar e vou chegar quando ele fala do tema há 200 anos atrás, a Revolução Industrial. E queria depois chegar para o tema para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, para a Guerra Civil, a queda do Muro de Berlim, um conjunto de situações que foram acontecendo à volta do mundo, primeiro com a criação de determinados impérios, com a extinção desses determinados impérios. Ainda há dias ouvia falar da guerra entre os britânicos e o Império Otomano, aí para tomar para basicamente a queda do Império, e também tomar aquela região do Médio Oriente e afins, onde fala-se tem aquela lenda do pássaro, do pombo Sherian, que é um pombo que tem medalha, inclusive, se não estiver enganado, de medalha militar, inclusive, se eu não estiver enganado. Qual é a questão? Nos parece que saímos e tinha há uns anos atrás, o tema dos países aliados e dos não aliados e coisas assim que foram acontecendo. Parece que nós saímos de um mundo extremamente dividido e extremamente fragmentado. Fez-se determinadas ações para conseguirmos ter livre circulação, livre trade, e conseguir ter uma evolução maior integração das comunidades. Quando tu falavas do tema da representatividade, e junto com essa questão, o tema surge também a componente da globalização, ou seja, tornar um mundo mais global, ter maior integração, pese embora que alguns criticam o tema da globalização, dizendo que seria algo para dar dinheiro, ou aumentar o dinheiro para aqueles que já têm, e torná-los cada vez mais ricos, mas outros não olham
dessa maneira. Existem alguns experimentos que mostram significativos avanços. Hoje fala-se muito, principalmente, por exemplo, na Europa, fala-se muito de uma crescente de grupos de extrema ou de partidos políticos de extrema direita, ou partidos mais de direita. Parece que aquela ideia de maior integração dos povos, maior representatividade, começa a ser uma ideia que vai desvanecendo. Houve aquela crise com a componente, com a construção do muro para separar os Estados Unidos do México. Uh, Dá-me a sensação que hoje estamos a construir muros e deitar por terra essa ideia de maior integração dos povos e das culturas e maior representatividade, e tudo isso misturado. Qual é a tua visão em relação a essa polarização, a esse praticamente enterrar dessa ideia da globalização? Se eu compreendi bem qual era o princípio dessa questão da globalização. Será que Eh, a ideia de nós termos um mundo mais aberto, mais inclusivo, onde exista de facto maior circulação de pessoas e bens, essa ideia é para deixar, deixar de existir? Alcides, a globalização, tal como nós a conhecemos hoje, deu o boom com a invenção da roda, não é? Mas, entretanto, como nós sabemos, todos os caminhos já deram a Roma. A Roma também já foi um grande império. Também sabemos que o Egito também já foi um grande império. E, entretanto, o objetivo do homem, ou a tendência, é sempre tentar estender a sua cultura, não é? E poder ter para o seu leque a maior quantidade de densidade territorial fértil. Lembramos-nos da Alexandria, lembramos-nos, como já tinha dito, da própria Roma, nos outros séculos, não é? Mas eu ia pegar aqui no ponto que diz que é a componente da criação das Nações Unidas, né? Que foi, na verdade, um grande marco de tentativa de união dos povos e garantir um governo ou uma instituição que estivesse acima de qualquer governo. Por quê, Alcides? Porque enquanto povos, não é? Enquanto nações, eram reinos e depois passaram a repúblicas, a tendência é sempre poder garantir a maior quantidade de território, a maior quantidade de recursos para a riqueza da sua própria nação. E depois, estas tendências provocam guerras, porque cada um, naturalmente, tem a tendência de defender aquilo que é seu. Todo aquilo que vem de uma zona, todo aquele que vem de uma zona que não é a nossa, que tenta tomar o que é nosso, nós naturalmente nos defendemos. E foi esta a razão, e continua a ser esta a razão das guerras entre os povos. Okay? Tu tiveste uma fase na constituição das sociedades em que nós éramos constituídos por reinos, não é? Não é? E quem era o líder? O líder era um indivíduo mais forte,
que detinha os militares e conseguia proteger uma determinada zona. Então, as pessoas, para se sentir protegidas, movimentavam-se para aquela zona territorial, em que tinha um líder militar que era mais forte e garantia a proteção destes povos. Ponto. Entretanto, estes povos tinham de trabalhar e tinham de pagar tributo àquele líder militar para os garantir proteção. Okay. Mas, como tudo, estes processos, na medida que o tempo vai passando, vai caindo no esquecimento. Em determinada fase, Alcides, quando eu nasço num determinado território, o meu filho, o meu neto, ele deixa de perceber que aquele território onde ele nasceu, foi possível ele nascer porque alguém garantiu segurança. Certo. Okay? E depois, o filho daquele que garante segurança sente que aquela zona, como o seu pai era o líder, ele sente-se naturalmente com o direito de liderar determinado território. E depois tem aqui a componente de direitos e deveres, não é? E se olharmos de forma etimológica no direito e deveres, o meu direito não deve sobrepor o direito do outro, tanto como o meu dever não deve sobrepor o dever do outro. Certo. E daí vão surgindo conflitos nos ajuntamentos populacionais. E estes conflitos, se nós depois formos multiplicar, se formos olhar como uma componente global, ocasionou a queda dos impérios, não é? Tu primeiro tiveste o grande império de Gengis Khan, não é? Que é aqui na componente, aqui na zona da Ásia, que é a Mongólia, não é? Dizer que a Mongólia já dominou a Ásia toda. E diz-se que hoje os povos chineses têm aquela característica única, né, que é a cara tal como eles têm e o olho, porque são todos dependentes de Gengis Khan. Né? E ele tinha a tendência de tomar os vários territórios da Ásia, não é? E depois fazer daquilo um grande império. Temos outros impérios, o Império Romano, como nós já dissemos, não é? E que depois foram caindo em falência. Mas a nossa grande referência em termos de quedas de impérios é a Revolução Francesa, né? Certo. Que é a grande revolução que fez com que os povos sentissem que, efetivamente, para além de terem deveres, também têm direitos, não é? Diz a queda da Bastilha, não consigo pronunciar agora o termo, mas da Bastilha, não é? E qual foi o mote da Revolução Francesa, Alcides? Liberté, igualité e fraternité. No sentido em que o facto de eu nascer da família real, se eu não tiver habilidades para o efeito, não posso ser considerado um líder deste território, Certo. não é? E que a liderança deve ser dada àquela pessoa que efetivamente demonstra habilidades que permitem maior inclusão dos povos que nascem nessas terras. Okay. Então, tu tiveste a Revolução Francesa, e esta revolução foi o grande mote que permitiu referência para que todas as outras sociedades a nível da Europa também clamassem por direitos iguais e deixaste de ter reinos e passaste a ter repúblicas. Ok. Então, como podemos ver, Alcides, a questão da formação de repúblicas permitiu que houvesse maior inclusão social, não é? Entretanto, ainda assim, tu tiveste uma transição, que é, tu tinhas uma componente do rei, que era o soberano, que tudo que o rei dizia era a lei,
e foi clamado o presidente, não é? Que é na questão da formação de repúblicas. Ok. Entretanto, como é a tendência natural, as famílias mais abastadas tentavam influenciar determinadas pessoas que tinham algumas habilidades que é para presidir a República, para que eles pudessem sentir-se representados. Certo. E esta componente da influência foi eu não diria permitir, mas foi uma das razões que depois permitiu que houvesse outro tipo de conflitos nas sociedades. Certo. E esta componente de conflito, formação de república, não é? E depois interesses de determinadas famílias que tinham determinado poder econômico e influência, fez com que deveria-se criar alianças. Né? E por isso é que se diz que há 3, 4, 5 séculos atrás, no tempo dos reinos, a Europa era governada por uma só família. Ok. E, entretanto, Alcides, e esta questão de haver tendências de as mesmas famílias terem o privilégio de governar é que foi uma das razões. Há outras várias razões que nós um dia podemos discutir sobre os mesmos, mas diz que foi uma das grandes razões da Primeira Grande Guerra, não é? Que é, na verdade, tu passaste a ter povos que exigiam que o direito de liderança deveria ser do cidadão que melhor provasse habilidades para reunir os povos. E começaste a ter os nacionalismos, ok? Entretanto, naquela altura tu tinhas o Império, vários outros impérios, mas tu tinhas os Romanovos, né, que eram aqui grande parte da Europa do Leste, tu tinhas o Austro-Húngaro, que era grande parte aqui da Prússia, da zona da Alemanha, da Áustria, e como tu passaste a ter uma determinada tendência dos nacionalismos e distanciar-se das monarquias, então o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que é o Francisco Ferdinando, foi enviado pelo seu pai para visitar o território que ela havia tomar como depois como rei e para também acalmar os ânimos. E, infelizmente, tu tiveste, então, o assassinato do Ferdinando e da sua esposa em Sarajevo. Ok. Esta questão do assassinato, Alcides, depois é que ocasionou, ou seja, a parte do Império Austro-Húngaro, que era componente da Alemanha, foi culpada de ter influenciado o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro. E como tu já tiveste uma tendência de nacionalismo e de eu não diria abolição, mas mudança para um regime social, não é? As pessoas sentiam, não, nós temos que acabar com os reinos e criar maior tendência para repúblicas. Mas, de forma bruta, não podia ser, e com a morte do herdeiro do Império, houve aqui a questão da Primeira Guerra Mundial. Pronto, a Primeira Guerra Mundial, como nós sabemos, foi a guerra, a primeira guerra mais mortífera de todos os tempos. E não houve vencedores. Entretanto, a Alemanha
foi culpada da guerra. E tendo sido a Alemanha culpada da guerra, foi sancionada. Retiraram-lhe as colónias, obrigaram-na a pagar indemnizações e foi quase que excluída. Entretanto, a Alemanha, tendo-se considerada injustiçada, não é? E tendo tido um período muito difícil como nação, ocasionou a criação de partidos nacionalistas, que nós hoje conhecemos como partidos de extrema-direita, não é? E foi nesta altura que surgiu um Hitler, não é? Que era um tipo que havia participado na Primeira Guerra Mundial pela Áustria e que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Áustria deixou de fazer parte do território alemão e ele ficou no território alemão, sentia-se estrangeiro e sentiu que estava no direito de tentar provar ao mundo que efetivamente a Alemanha não era culpada da guerra, primeiro, e depois fazer com que as outras nações pagassem pela humilhação que a Alemanha sofreu. Foi esta a razão da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, como todos nós sabemos, o grande perdedor foi a Alemanha e depois também serviu de lição para nós termos hoje o mundo na forma diferente da que nós tínhamos anteriormente. E foi esta a principal razão da criação de instituições globais. As Nações Unidas, garantir que os países não pudessem submeter-se a leis locais, mas que pudessem submeter-se a leis globais e respeitassem também aquilo que depois foi criado, as leis internacionais, que os povos não podiam submeter os outros, que as leis dos países não estavam sobrepostas à lei de outros países, e penso que foi sempre uma tendência, Alcides, de garantir que nós deixássemos de estar expostos como regiões autónomas, mas regiões globais. Eu penso que esta altura foi a grande... o início da globalização, tal como nós temos hoje a criação de instituições além fronteiras, né? E depois disso a componente, a questão do Banco Mundial, né? A criação também da OMS, o Fundo Monetário Internacional, um conjunto de instituições que permite maior inclusão das sociedades. Alcides, eu não sei se consegui responder um bocadinho aqui àquilo que Sim, era. eu só queria que tocasses agora nós temos essa componente da criação das Nações Unidas, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, mas qual é a tua percepção sobre essa ideia de que nós estamos a recuar ao período vamos dizer, da Guerra Fria, em que o mundo começa a estar novamente polarizado, ou seja, que ou eu sou do mais virado para o Luís, ou sou menos virado para o Luís, virado para outro. Os BRICS começam a ganhar, se calhar, maior protagonismo. Os países começam a fechar-se um pouco mais. Por outro lado, vemos também o agudizar de mais guerras aqui ao lado e pelo mundo afora. Dá-te a sensação de que nós estamos a caminhar para um mundo mais polarizado, em que essa grande ideia de globalização
E quiçá, agora também tocando aqui no tema que já se falou há um tempo a esta parte, que é do Universal Basic Income, de ter uma espécie de um salário básico universal para o mundo no seu todo. Achas que essas ideias estão a ser eh, qual é o termo que eu iria dizer? Eh, Beliscadas ou completamente deixadas para trás pelo facto do que nós temos estado a observar nos últimos tempos? Alcides, são belas questões, mas nós podemos nos virar aqui para nós, para Angola e para a África, não é? E podemos ter como referência aquilo que Agostinho Neto dizia, não é? Nós somos um só povo e uma só nação, ok? Mas efetivamente nós não somos um só povo e uma só nação. Né? Foi inteligente o adotar a língua portuguesa como a língua oficial, porque teríamos maiores dificuldades. Eu não digo que seria impossível e eventualmente até não digo que não seria vantajoso. Tudo bem, naquela altura tomou-se essa decisão de que o português fosse a nossa língua oficial, o fator que nos une. Mas, entretanto, isto foi na perspectiva de nós estarmos unidos como povo, não é? E foi também na perspectiva de deixarmos de ter, como é que eu vou dizer, blocos, não é? De estarmos de ser diferentes uns dos outros. E vemos hoje que está-se a analisar uma componente de criação de uma sociedade, quiçá o termo não me vem, mas atualmente, não é, nas lides dos nossos governos, fala-se nas autarquias, não é? Porque a componente de centralização é um fator de exclusão, porque nós, de forma alguma, seremos iguais uns aos outros, não é? Porque não conseguimos estar todos no mesmo local e ao mesmo momento. Sim, a questão, eu quando coloco essa questão não é muito, porque eu também defendo na íntegra hum, esse ponto de vista, que nós não seremos efetivamente iguais uns aos outros. Há tempos atrás eu fazia uma análise em relação. Fala-se muito do tema do racismo e coisas do género, mas muitas das vezes fala-se do racismo unilateral, ou seja, só tem no único sentido, ou seja, de brancos para negros, bem, não se fala do racismo de negros para brancos. Não se fala do racismo dos negros e os brancos contra os asiáticos. Um, e quando nós observamos na natureza, dá-me a sensação que a componente de exclusão é uma componente natural dos seres vivos. Ou seja, se A ovelha negra. estás a ver, se nós não somos da mesma espécie, temos maiores, quando eu falo espécie, Tendências. tendência a excluir aquele que nos é estranho. Ok? Exatamente. Por isso eu não acredito muito nessa componente de tratamento igual, mas, por exemplo, criar leis universais que sejam válidas para todo mundo, né? Quando nós falamos, por exemplo, do direito à vida, o direito à água, o direito ao saneamento básico, o direito, essas coisas, se nós conseguirmos no plano global garantir que seja igual a todos, para todos, aliás, provavelmente teremos melhores condições para que todos, na sua especificidade, na sua singularidade, pudessem ir atrás dos seus próprios sonhos. É isso, Alcides, mas isto eu digo que isto é um bocadinho utópico, não é? Uhum. Aliás, por esta razão é que o comunismo está nos estágios em que está, não Sim. é? Porque não é possível distribuir rendimentos de forma igualitária quando
as pessoas têm capacidades diferenciadas, não é? Sim, mas não precisas distribuir rendimentos de formas igualitárias, mas pelo menos garantes que o básico para que aquela pessoa tenha rendimento seja igual para todos. Mas é subjetivo, Alcides, porque o planeta Terra é redondo, não é? Enquanto aqui é noite, lá é sol, Sim, não mas é? nós temos todos necessidade de deslocar-se de um lado para o outro. Temos todos necessidades Mas em provavelmente de. diferentes estágios, mas em Certo, diferentes certo, certo, estágios, não certo. é? E também a componente de nós termos necessidade de deslocarmos de um lado para o outro em diferentes estágios, nós temos, e o facto de nós, enquanto povos, não conseguirmos ter a mesma cultura, não é? Porque a cultura advém dos hábitos e costumes de um povo, e os hábitos e costumes de um povo advêm da zona geográfica onde eles estão, onde vivem, né? Onde estão Estão localizados. inseridos, sim. Não é possível, Alcides, nós que somos de zonas tropicais, termos mesmos hábitos de pessoas de zonas não tropicais, não é? Dos europeus, dos asiáticos, em que têm temperaturas que podem ir até os menos 40 graus negativo. Então, dizer que igualdade, eu acho que é um sonho. É um Não, eu não sonho. falo de igualdade, eu falo de equidade, né? Porque na Sim, verdade o sim. que é que acontece? Todos nós temos necessidade de nos deslocarmos. Eu tenho necessidade de me deslocar do ponto A ao ponto Z e do mesmo jeito terá um camarada no Alasca de se deslocar do ponto A ao ponto B. Mas em diferentes estágios. E essa deslocação depois também depende daquilo que são os nossos hábitos e costumes. Sim, sim, Mas sim, há um sim. ponto, mas há um ponto que tu referiste que é bastante importante, que é a componente do racismo. Esta questão do racismo é um termo pejorativo, não é? Uhum. É porque não existem, não existem diversas raças humanas. Existe uma única raça que é a raça humana, Certo. ok? E depois há a componente de etnias. E como tu disseste bem, nós temos a tendência a excluirmos aqueles que são diferentes de nós. E, entretanto, dizer que ah, há esta tendência humana em tentar segurar aqueles que são semelhantes um dia acaba, é utópico também, não Sim, é? sim, sim, sim. Porque nós temos tendência a garantir que o estranho não toma aquilo que é nosso e Certo. que o estranho não influencia os nossos hábitos e costumes. Ok. Mas a componente, quando se fala em racismo, pensa-se no branco e no negro, não é? Eu até posso dizer, o próprio termo branco e negro também é pejorativo, porque não existe pessoas brancas, nem existe pessoas negras. Existem pessoas com determinadas características relacionadas à zona geográfica onde elas advêm, não é? Tem menos sol, tem mais frio, assim sucessivamente. Mas na componente de branco e negro advém da herança que nós temos da escravatura, não é? Certo. E a componente da herança da escravatura, aliás, a escravatura não começou com a deslocação dos brancos para a África. A escravatura é uma consequência das guerras entre povos, não é? Certo, certo. Povos, quando guerreavam-se, os prisioneiros eram tornados escravos. Ok. Entretanto, nós, os povos africanos, fomos tornados escravos porque perdemos a guerra na altura em que os europeus vieram cá para a África. E também reza a história que o objetivo dos europeus não era chegar à África, eles nem sequer sabiam que esse território era habitado por povos. O objetivo dos europeus era chegar à Índia, não é? Porque naquela altura o cacau, a canela, o espelho e companhia, o ópio eram especiarias que davam muito dinheiro na Europa, é a componente a rota da seda, não é? Que anteriormente era terrestre, e depois, com o desenvolvimento vem aqui, não me vem o termo, mas o desenvolvimento da navegação, não é? E os povos
os povos da Europa do Sul, né, não me vem agora o termo, os portugueses, os espanhóis e os gregos, não é? E principalmente os portugueses tiveram a oportunidade de desenvolver melhor as técnicas de navegação, também por causa da influência dos egípcios, né? Então, por esta razão é que eles tiveram maiores oportunidades de tomar mais territórios em África, porque depois navegavam por experimentos na costa, depois tiveram contato com determinados povos que éramos nossos e fomos fazendo algumas trocas comerciais. E atenção que nas primeiras trocas comerciais, nós, os povos africanos, é que trocamos escravos com os povos europeus, aqueles que eram os escravos que nós tínhamos como prisioneiros nas nossas guerras, né? As guerras do Quata a Quata, as guerras entre reinos. Tudo bem. Entretanto, depois houve aqui a questão da industrialização, ou seja, com o ajuntamento dos povos e a necessidade de maior consumo, também obrigou a produção em massa. E como tu não tinhas a revolução industrial nos estágios necessários, então tu precisavas de mão de obra escrava. E atenção que o início da produção em massa usando a mão de obra escrava começou na América do Norte, né, aquilo que anteriormente era o Novo Mundo, e eram os índios. Mas os índios não tinham muita resistência às pandemias, né? Porque eram povos que viviam num determinado habitat e a sua união com os povos ocidentais, não é? E com as suas doenças causou alguma morte em massa dos povos índios. E os povos africanos... Tocando aí nesse ponto, só fazendo aqui um parênteses muito rápido. Claro que hoje nós temos vamos dizer, quase que duas correntes ou três correntes. Temos uma corrente das pessoas que acreditam mais na visão da ciência, temos aquelas pessoas que acreditam mais na visão cristã, vamos assim dizer, que é a que mais aqui tem, ou na visão bíblica, vamos assim dizer. E temos aqueles que tentam se colocar como agnósticos, que não querem se envolver com um lado nem com o outro. Mas quando tu tocas na escravatura em massa, fez-me aqui acender uma luz em que num dos dizeres naquele que é o maior, o livro mais antigo do qual se conhece, pelo menos do que eu me lembro, que é a Bíblia, fala que libertaram os egípcios da terra da escravidão, né, ou da servidão, libertaram os judeus da terra da escravidão no Egito, né? O que implica dizer, provavelmente, se nós olharmos nessa perspectiva de uma corrente mais bíblica, provavelmente já tinhas escravos no Egito antes mesmo de ir em outras regiões do mundo. Pronto, só queria introduzir esse parênteses. Alcides, nós antes não vivíamos com a mesma organização social que nós temos hoje. Certo, Né? certo, certo. E por isso é que se diz que determinadas pessoas tinham sangue azul e outras não. Okay. E a questão do direito social é qual é o termo aqui? É uma benesse da criação das repúblicas, ok? Diz-se, né,
as monarquias só tinham direitos, não tinham deveres, ok? E depois tu tinhas os fidalgos, não é? Tu tinhas aquela classe que estava muito mais próxima da monarquia, que defendia os direitos do rei, que precisavam de ter uma vida soberba, mas não lhes interessava produzir. E como não lhes interessava produzir, e isto tem milhares e milhares de centenas e centenas de anos, como não lhes interessava produzir, precisavam de ter alguém que fizesse por eles. Por esta razão é que, enquanto ajuntamentos populacionais, tu sempre tivestes determinadas pessoas de determinadas classes que tinham o dever de servir a determinado escalão da sociedade. Ok. E, voltando um bocadinho para aquilo que é a escravatura dos tempos modernos, pois, na questão dos tempos modernos, podemos dizer que nos dias de hoje voltamos a um determinado tipo de escravatura, não é? Somos assalariados, mas, na verdade, muitos de nós reclamamos que não recebemos proporcionalmente ao nosso desempenho profissional. Mas tudo bem, isso é uma outra conversa. Mas aqui a questão é que, Alcides, nós, enquanto povos africanos, considerando o nosso fator climático, não é? Tivemos um estágio de desenvolvimento diferente do estágio de desenvolvimento dos povos asiáticos e europeus. Certo. Okay? Logicamente, depois os povos americanos foram uma consequência do desenvolvimento dos povos asiáticos, europeus e um tanto também africanos. Okay? Entretanto, como eu tinha dito anteriormente, o facto de nós termos o clima que nós temos fez com que nós fôssemos muito mais resistentes às intempéries. E tendo sido mais resistentes às intempéries, fez com que nós fôssemos exportados em massa para a América para servirmos de mão de obra. Ok. Mas nós, enquanto africanos, tínhamos uma forma muito nossa de ser e de estar. Tínhamos as nossas civilizações, as nossas formas de organização, já vivíamos em reinos, tínhamos o que nós chamamos sobas, os nossos líderes. Quando fomos exportados para a Europa e submetidos só com obrigações e deveres sem direitos, fomos reclamando e fomos nos revoltando. Okay? A componente das várias tentativas de revolta entre os povos africanos e as consequências dessas revoltas, não é? Que as revoltas são guerras, não é? E nas guerras a consequência são mortes, não é? Certo. Fez com que existisse determinados atritos entre os povos ocidentais e os povos africanos. Não é? Razão pela qual depois começou a haver clivagem e disseram, não, este povo, que é o africano, que tem determinada característica, deve ser severamente punido para que não tente nunca mais lutar pelos seus direitos, porque eles não têm direitos, eles só têm deveres. Não é? E por esta razão é que até os dias de hoje, consequência da escravatura, existe este termo, não é de racismo, e quando se olha para o racismo, fala-se do branco e do preto, quando na verdade são lutas para que povos defendam os seus direitos. Depois aqui há uma questão, Alcides, que é
a, a escravatura e a colonização durou o tempo que durou, não é? Reza a história que foram cerca de 500 anos. E nós, enquanto seres humanos, não é? Enquanto sociedade ou civilização, não é? O nosso tempo médio de vida são 80, 100 anos. E depois vão surgindo gerações. Alcides, nestes 500 anos em que nós fomos deslocalizados e transportados para esses continentes, aquelas pessoas de terceira, quarta, quinta, sexta, por aí em diante, geração que nasceram nesses territórios, tinham tanto direito como aqueles povos que lá estavam, com características diferentes das nossas. E nós lutávamos pelo nosso direito, que era legítimo, não é? É isso. Porque se nós trabalhávamos tanto como trabalhava o povo caucasiano, tínhamos que ter os mesmos direitos. E nesta luta de conquistarmos o nosso direito, não é? Foi ocasionando fossos, não é? Porque, como disseste bem, nós tentamos juntar-nos ao semelhante. É E a isso. guerra de um semelhante meu é minha guerra. E esta é a razão pela qual nós fomos tendo esta questão das segregações raciais, não é? Que em vários estados, depois quando foram criadas repúblicas, foram depois na componente de criação de repúblicas, depois houve necessidade de determinada como é que fazer, normalizar as regras de vivência entre povos, né? Em determinados estados sociais também criou-se que não, que os direitos eram só de povos com determinadas características e nós, como povos oriundos de África, só tínhamos determinados deveres e como nós fomos lutando pelos nossos deveres, depois houve a questão das segregações, né, que fala-se muito nos Estados Unidos, na África do Sul, não é? Que depois tivemos aquela questão dos apartheids. Mas tudo isso, não é? Divagamos um bocadinho, mas tudo isso para aquela que é a grande questão que colocaste, né, Alcides, que é nós hoje, como sociedade, será que estamos a regredir? Eu não diria que nós estamos a regredir, Alcides. Aqui uma questão do ser humano, não é? Que é a Certo. nossa característica. Nós temos tendência sempre a fixar-nos naquilo que corre menos bem enquanto sociedade. Eu diria, Alcides, que nós, enquanto povo, enquanto nação, nós estamos a evoluir. Que as Pois, guerras. enquanto nações, né? Enquanto nações. Sim, 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 povos não, enquanto nações. Né? Enquanto nações, nós estamos a evoluir. Por que eu digo isso, Alcides? Porque os conflitos entre as nações diminuíram muito, não é? Tu tivestes duas guerras que mataram milhares e milhares de pessoas. Hein? A Primeira Guerra Mundial, Alcides, a Primeira Guerra Mundial, reza a história, que matou cerca de 16 milhões de pessoas, não é? A Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial começou em cerca de 1918 e terminou por volta de 1930, 38, 37, mais ou menos isso, agora não tenho bem presente, não é? E depois tu tiveste a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e terminou em 1945. Sim. E reza a história também que a Segunda Guerra Mundial. A primeira tem que terminar antes, porque acho que foi em 37 que Hitler soube, que o partido de Hitler soube o poder, acho eu. Sim, sim, sim. Não, a Primeira Guerra Mundial terminou por volta de 1936, 37, ok. E depois tu tiveste a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e terminou em 1945, ok. E a Segunda Guerra Mundial, reza a história que matou cerca de 70 milhões de pessoas, ok. E hoje, Alcides, tu não tens, apesar de, em termos da máquina bélica, apesar de hoje tu teres bombas muito mais mortíferas, teres
armamento, né, bélico, muito mais mortífero, tu hoje não tens comparação de mortes na magnitude que nós tínhamos há 70, 80 anos, até que foram as Ok. primeiras e as segundas guerras mundiais. Então, se nós formos olhar para a globalidade dos conflitos, nós hoje, enquanto nação, estamos muito melhores do que nós estávamos anteriormente. Mas, entretanto, depois há uma questão, não é? Que diz-se muitas vezes que o mundo é cíclico, que as sociedades são cíclicas, não é? Certo. Nós lutamos por, primeiro, lutamos para acabar com determinados privilégios de um determinado clã, né, que eram os reis, para que, enquanto pessoas de um determinado ajuntamento, de uma determinada geografia, pudéssemos ter os mesmos direitos. Então, houve a queda das monarquias e houve a instauração das repúblicas. Ok. E enquanto repúblicas, não é, lutamos para que nós pudéssemos ser reconhecidos como cidadãos e que tivéssemos as mesmas oportunidades e representatividade equilibrada. Ok? Ok. E este período da criação dos governos, da criação dos governos tal como nós temos, com vários poderes paralelos e equiparados, não é? Que é o legislativo, o poder político, depois o poder parlamentar, foi permitindo uma determinada inclusão social, ok. Mas depois a componente da inclusão social, como nós dissemos anteriormente, que não é possível vivermos numa sociedade completamente igualitária, não é? E com vários estágios, o mundo, ou seja, os países e o mundo ficaram divididos entre comunistas, não é? E depois, não me vem aqui o termo, e qual é o termo? Economias de mercado, não é? Certo. Ok. E a questão, depois de haver esta polarização e que os comunistas, não é? Surgiram porque achavam que no, nos reinados e nas economias de mercado, ainda havia a tendência de determinadas classes terem determinados privilégios. Então, houve necessidade, não, é preciso formar uma sociedade igualitária que eu, enquanto cidadão, estou sujeito aos mesmos privilégios, aos mesmos direitos de qualquer cidadão dessa sociedade. Mas, como enquanto pessoas nós não somos perfeitas, não é? Há sempre tendência que determinadas classes tentarem favorecer umas às outras. E é a razão pela qual depois haver falência dos sistemas, como é que eu vou dizer, republicanos, não é? Ok. Falência dos sistemas republicanos, que nós tivemos um determinado ideal, que quando nós tínhamos a questão dos reinos, só o filho do rei é que podia, tinha isso e aquilo, e depois nós deixamos de ter reino, passamos a ter república, passamos a ter o presidente, e o presidente deveria defender os interesses da nação, mas não, o presidente defende os interesses de uma determinada classe, não, espera aí. Então, nós temos que continuamente acabar com este determinado privilégio de uma determinada classe e garantir que haja maior equilíbrio na distribuição de riquezas. E como nunca é perfeito, isso faz com que vai havendo esses determinados atritos, tiveste as guerras, acabaste com as guerras, criaste instituições internacionais. Estas instituições internacionais, não é?
o propósito era garantir um equilíbrio entre as nações, mas parece que acabaram por defender direitos dos países mais fortes e vai criando aqui aquilo que o Alcides disse, não é? Que nos dias de hoje nós vamos tendo um mundo cada vez mais polarizado, depois temos a componente da criação dos BRICS, temos agora a questão das guerras na Ucrânia, que está a criar aqui uma maior clivagem, quando, na verdade, o propósito era, quando tu tiveste a questão da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha reza a história que queria tomar conta do mundo, não é? Determinadas áreas uniram-se e vamos lutar contra o nosso inimigo comum, não é? Naquela altura, na Primeira Guerra, tu tinhas os países do eixo, não é? Que tinham feito algumas alianças, que era a Alemanha, o Japão e a Itália, não é? E depois tu tinhas os transatlânticos, né, que eram a Europa do Norte, incluindo a Inglaterra. E depois tu tiveste os Estados Unidos num outro polo. Não é? Como a questão da guerra foi mais um conflito interno na própria Europa, os Estados Unidos teve aqui uma grande oportunidade de não se envolver diretamente na guerra e não ter tido as perdas que a Europa teve, ok? Mas como havia uma grande aliança entre os Estados Unidos e a Inglaterra e a Alemanha tinha grandes, como é que eu vou dizer, grandes, não é tendência nem oportunidade, não me vem aqui o termo, Alcides. Interesses? Não é a componente de interesse, probabilidade, pois é essa a questão, Ok. probabilidade de ganhar a guerra. Então houve a necessidade dos Estados Unidos juntar-se ao seu grande aliado, que era a Inglaterra, e lutarem contra o inimigo comum, que foi a Alemanha. Ok. Entretanto, esta aliança, não é, a transatlântica, também não era suficiente, porque depois o Hitler diz a história que era um excelente estratega, não é? Que ela havia feito acordos com a, na altura, a União Soviética, mas depois quebrou os acordos e tentou tomar a União Soviética. Então, houve necessidade da União Soviética também aliar-se aos Estados Unidos e à Inglaterra para criarem aqui uma frente única. Então, a União Soviética veio tomou, não é? Veio para uma outra frente, os Estados Unidos e a Inglaterra, não é? Vieram para uma outra frente e tomaram a Alemanha, né? Que a guerra culminou com a queda de Berlim, né? E a morte de Hitler. Okay. Esta foi uma grande lição, Alcides, para o mundo. Viu que, senão, é importante que nós tenhamos instituições extragovernamentais e que nós criemos leis para que não tenhamos a probabilidade de ter Estados-nações nos moldes em que nós tínhamos antes da Segunda Guerra Mundial, que é para garantir maior inclusão social. Ok. Entretanto, aqui um grande ponto que também jogou muito para o desenvolvimento da própria Europa e também o engrandecimento dos Estados Unidos, não é? Que é a componente do Plano Marshall. A Europa estava devastada, os Estados Unidos estavam numa fase de, como é que se diz, superprodução, não tinha, tinha pouca, como é que vou dizer, a produção era muito superior ao consumo. Então, criou o Plano Marshall com um empréstimo em grande escala para o desenvolvimento da Europa, e ajudou muito a Europa. E hoje a Europa, não é, tem os Estados Unidos como um grande aliado e também uma grande, como é que se diz, agradecimento pelo próprio desenvolvimento da Europa que nós temos hoje.
E esta hegemonia norte-americana fez com que nós pudéssemos, ou o mundo tal como é hoje, pudesse se virar muito mais nas políticas norte-americanas. Dizer, Alcides, nós depois, né, essa conversa poderá nos levar aqui a algum tempo, mas atenção que a própria descolonização de África foi uma, eu não diria consequência, porque quando a gente se refere em consequência, é algo que nos acontece enquanto seres humanos ou enquanto sociedade e que não é benéfico. E no caso específico, a descolonização, não diria que é uma consequência, mas um benefício que adveio do fim da guerra. A Europa ficou enfraquecida, os Estados Unidos foi o grande vencedor, embora a Rússia também tenha tido aqui as suas grandes vitórias, mas os Estados Unidos foi o grande vencedor porque não teve muitas perdas humanas. E aproveitou esta oportunidade e teve muita influência nas leis internacionais que hoje nós nos regemos. E o facto de ter havido essa influência nas leis internacionais com que nós nos regemos, não é? Teve também a sua influência na descolonização de África, não é? E na implementação de políticas mais inclusivas. Okay. E esta descolonização de África, não é? E também a componente da obrigação de desenvolvimento da indústria decorrente da Grande Guerra, não é? Permitiu também maior consumo e permitiu também a corrida ao chamar grande parte destes recursos, tirando os Estados Unidos, estão na África e na Ásia. Né? E foi também por esta razão em que nós tivemos igualmente uma forte influência do Ocidente, com a vinda das grandes multinacionais, a criação de instituições petrolíferas, os caminhos de ferro, que permitiu também aqui algum desenvolvimento das nossas sociedades e permitiu também aquilo que nós temos hoje, né? A globalização. Porque, no fundo, Alcides, a globalização não é nada mais, nada menos do que garantir, primeiro, ligação entre as nações, depois, maior movimentação de recursos e também a componente do consumo transatlântico. Ok, Luís. Entretanto, como tu... Pronto, como estamos aqui a caminhar para o fim e tenho estado aqui a ver provavelmente pode ser a origem de onde eu estou a usar a internet, que deve estar também a começar a entrar em falência. A essa altura, as pessoas estão na internet, né? Eu queria terminar com uma questão. Nessa tua visão mais cosmopolita, com pegada em diversos continentes desse planeta Terra, qual é a vida que tu entendes que vale a pena ser vivida? Uma bela questão. Alcides, eu diria, espera aí, ajuda-me, a vida vale a pena ser vivida em que contexto? A questão da modernização das técnicas, dos meios de produção, a questão da tendência cultural. Gostaria de perceber melhor a questão, Alcides. Faz o frame do jeito que você melhor conseguir Com certeza. idealizar essa questão na tua cabeça. Ok, Alcides, é assim, eu posso... De forma a eu não não ter introduzir, influência, né? introduzir limitações no pensamento que és de expelir. Alcides, como africano,
como africano, eu digo que a, a melhor organização social é aquela em que nós temos implantado aqui nas nossas sociedades, em que há uma tendência à irmandade e não muito ao como é que se diz? À, à, à economia. Há um termo, Alcides, que é, como é que se diz? Violenta, não é? O consumo. Não me vem aqui um termo para tentar descrever aquilo que é a melhor vida que eu gostaria para nós. Mas, entretanto, há aqui um aspecto. Quer Algumas dizer, pessoas. a questão não é muito a melhor vida que nós gostaríamos, que gostarias para nós, mas a vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida de liberdade. E a liberdade não é confundir a liberdade com a libertinagem, né? Que são dois aspectos completamente diferentes, né? A liberdade é no sentido de que nós devemos reconhecer o, o cidadão como um elemento essencial da sociedade. E nós reconhecendo o cidadão como um elemento essencial da sociedade, nós devemos dotá-los de ferramentas igualmente de meios para que ele possa desenvolver-se enquanto pessoa e enquanto cidadão. Ok. E que nós temos estado a ver, Alcides, é que a questão da globalização e a própria questão do desenvolvimento econômico permite acumulação de riquezas para determinadas classes. E depois, esta acumulação de riquezas e depois também a componente dos privilégios cria, como é que se diz? Fossos, não é? Cria fossos. Porque, na verdade, eu acho muito sinceramente, Alcides, que o planeta Terra tem recursos que chegam para todos nós, não é? A nossa grande componente, o nosso grande problema é a distribuição, não é? E depois como é que se diz? As determinadas pessoas terem medo de perder determinados privilégios, ok? E isto faz com que determinadas escalões sociais vão arrecadando para si mais recursos e esquecendo outros escalões da sociedade. Então, respondendo diretamente, primeiro, eu acho que um dos grandes ganhos das nossas sociedades, tais como nós temos hoje, é o direito à escola. Okay? E eu gostaria que em todas as sociedades a instrução e a escolaridade fosse em determinados estágios um direito inalienável, né? De formas que nos permitisse, depois, sendo instruídos, pudéssemos, cada um de nós, compreender aquilo que são os nossos limites e as nossas liberdades, não é? E a ajustarmos os nossos modos de vivendi. E o que é que nós temos hoje, Alcides, enquanto sociedade? Para terminar, Enquanto sociedade, nós hoje publicitamos uma sociedade igualitária
e disseste bem há um bocadinho, equidade, mas na verdade, hum, na prática, não existe nada disso, não é? E que a gente sabe muito bem que hum, a instrução, a escola, deveria ser uma base e que todos os cidadãos de um determinado território deviam entrar todos para a academia sem diferenciação. E o que é que nós temos nos dias de hoje? Nós temos determinadas pessoas, Em um minuto. sim, que têm acesso a um determinado privilégio acadêmico que depois os torna, ah, ah, como que eu vou dizer, os torna, ah, assim diz, os torna cidadãos eh, com sentimento de privilégios superior a dos outros. Eu diria que, eu diria que uma sociedade inclusiva, não é? Com direitos e deveres devidamente regulares, seria um desejo que eu gostaria para as nossas sociedades, não Angola, não é? Mas para o mundo todo. Ok. Luís, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito esse convite. Espero que essa seja somente o gênese, conforme eu fiz referência no início, seja somente o início, e que possamos ter outras sessões onde possamos discutir e abordar outras ideias. O meu muito obrigado, obrigado aqui da equipa. Dava-te um minuto muito sucinto para dizer alguma coisa que tu achas que tenha ficado por ser dito. eh, e, e mais uma vez, muito obrigado. Alcides, muito obrigado pela oportunidade e agradecer também aqui à equipa pela sapiência, não é? De permitir que nós possamos trocar ideias, possamos abordar vários assuntos da sociedade e do mundo e que nos permita também podemos deixar algum legado para as sociedades vindouras, não é? E queria também por último, dizer, apesar de nós dizermos que o mundo de hoje uh, 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 tende a ser pior do que o mundo de ontem, eu digo que não. Nós hoje somos muito melhores do que éramos anteriormente. Não é? Hoje há maior acesso à informação, hoje há maior acesso ao conhecimento e também há maior acesso aos meios de produção e os meios de geração de ciência, não é? Vivíamos anteriormente no mundo empírico e nós hoje vivemos no mundo da sociedade da informação e permite com que nós nos libertemos, não é? Como diz o outro, o conhecimento liberta. Muito obrigado. A questão é que muitas das vezes poderá existir ainda um fosso muito grande em converter o excesso de informação em conhecimento, né? Mas pronto, essa é uma conversa para um outro episódio. Luís, como disse, muito obrigado. Muito obrigado, Alcides. Até uma próxima. Até uma próxima. Agradecemos a todos que se juntaram a nós no AIA Podcast. Caso tenhas gostado desse episódio e daquilo e das ideias que tivemos aqui a oportunidade de discutir e de partilhar, partilhe esse vídeo com alguém que achas que possa também beneficiar do que o Luís esteve a partilhar connosco. Deixamos aqui uma sugestão que construamos mais pontes. Essas pontes podem ser no micro, como um amigo nosso em comum com Luís diz, influencia o teu metro quadrado.
a construção de pontes e a construção de um mundo menos dividido tem de começar com cada um de nós, e essa construção tem que a partir eh, de uma construção mais micro para depois conseguirmos afetar o macro e conseguirmos, quiçá, afetar o mundo no seu todo. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Estejam curiosos, estejam conectados, continuem a construir pontes para reduzir essa divisão, essa fragmentação que nós entendamos que o mundo está a viver, e que possamos acreditar que seja somente uma percepção e que não seja efetivamente a realidade. Até um próximo episódio. Vamos cultivar.